Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Parece que alguém tem gostado de Salomão esses dias, né? Aleluias. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Aleluias. Todos acharam? Glória a Deus. Versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Que noite abençoada, né? Maravilhosa essa noite. A gente sente Deus falar conosco do início do culto até o fim. Porque quem opera no nosso meio é Jesus. E como eu subi nesse altar, que o Senhor possa subir juntamente comigo, não eu falando, mas o Senhor, o Espírito Santo que habita em mim e habita em cada um de nós. O livro de Provérbios é um livro que tem o intuito de ensinar como todo livro da Bíblia. Só que o propósito dele está nos aconselhar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, é aquele livro que o pessoal até costuma brincar. Tudo que eu faço está errado. Tudo que eu faço está errado. Porque quando você vai olhar, tudo que você faz ali está errado. Você vai colocar a sua vida de acordo com o que está em Provérbios. E a cada capítulo que você vai lendo, você vai, nossa, eu estou errado. Eu estou pegando aqui nessa situação. E o versículo ele já é autoexplicativo, né? Há um caminho que para um homem parece certo, ou em algumas versões parece bom, mas é um que leva à morte, é um caminho que leva à morte. Se os irmãos perceberem, no versículo 12, há um caminho. O caminho aqui está, como eu posso dizer, no singular. Isso, me fugiu o nome. Mas quando vamos mais adiante, que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Já está no plural. Então, nós nos questionamos que caminho é esse que está no singular? Porque fala há um caminho. Será que é um pecado só que a gente comete que leva à morte? O que será este caminho? E ao ler, a gente compreende que este caminho é o da alta indulgência, que é se justificar em tudo que faz. É o caminho da vontade própria, ou, como Salomão dizia, um caminho do tolo. Ou seja, é um caminho que eu decido o que eu tenho que fazer, quais são as ações, as atitudes que eu tenho que tomar. E esse caminho, ele leva à morte, ele leva caminhos da morte. Então, vários caminhos aí, são várias consequências que podem te acontecer. E quando a gente fala sobre tomar atitudes por conta própria, a gente não poderia esquecer de Sara. Eu queria logo trazer de exemplo, né, a Sara, que assim como eu também, toma algumas atitudes achando que é correto, que é certo. Então, eu vou fazer dessa forma porque eu acho que vai ser mais certo assim. E, assim como Sara, eu tive várias consequências, porque eu achava que o meu entendimento era o que bastava, que eu não precisava ser guiada pelo Espírito Santo, que eu não precisava ser guiada por Deus. Ou, às vezes, a gente tem aquela falsa impressão de que tudo que pensamos está correto. Você já viu algumas pessoas que elas não conseguem que uma outra pessoa critique o que ela faz? Ou diga, isso aí não está correto. Ou fala, olha, eu acho que esse pensamento seu aí não é muito bom. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito assim, que não gosta de ser contrariada. É algo que se deve ser mudado.
Porque, assim, eu falo A, eu quero que seja A. Se você falar que é B, aquilo ali já vai me contrariar. E isso é que leva a gente até um ego inflado. É isso que leva a gente a cometer erros. Porque todo mundo diz que quem está de fora enxerga mais do que quem está dentro. Ou, às vezes, você acha, eu sou muito sábio, muito espiritualizado, eu tenho entendimento do que devo fazer. É por isso que o livro de Provérbios é tanto para o homem simples, quanto para o homem sábio, como o homem de entendimento, tanto para os jovens, para os mais velhos. Então, isso significa que todos nós precisamos de conhecimento, e conhecimento que vem de Deus. Todos nós precisamos ser seguidos e guiados por Deus, porque quando nós nos deixamos tomar por nossas decisões, muitas coisas, consequências, podem sobrevir sobre nós. Então, Sara, lá em Gênesis, no capítulo 15, ela já sabe que o seu marido, Abraão, tinha uma grande promessa e que ele ia dar a ela um filho. O Senhor tinha prometido, no capítulo 15, a Abraão um filho. Tomando esse conhecimento, ela achou que, por vontade própria, por sua própria decisão, porque em momento nenhum o Senhor falou assim, Sara vai ter que pegar uma de suas servas para que assim vocês tenham um filho. Não, de maneira alguma. Mas ela, do seu conhecimento próprio, decidiu, no capítulo 16 de Gênesis, dar a serva dela, Agar, para Abraão, para que ela concebesse um filho. Então, quando essa mulher engravidou, ela começou a olhar com desprezo para Sara. E ela se sentiu mal e ainda culpou Abraão. Falou assim, não, a culpa é sua, porque eu dei a minha serva. Então, assim, nós sempre temos aquela maneira de nos desculpar por nossas ações. Ah, mas eu me estressei aqui. Ah, eu fui errado, mas a culpa foi sua. Você que estava me perturbando a minha mente. Eu fiz isso aqui, eu sei que foi errado, mas não fui eu, a culpa foi sua. E é assim nas nossas amizades, é assim no trabalho. Se cometi um erro, eu estava nervosa demais porque tinha alguém me pressionando, a culpa não é minha. Se eu falei uma palavra dura para você, a culpa é sua, não é minha, eu estava tranquila, você veio me perturbar. Então, isso de está se autodesculpando, não fui eu não fiz, não é culpa minha, é do ser humano. Então, ela tirou a culpa dela e disse, não, a culpa é sua. Né? Eu queria fazer algo bom. Então, depois disso daí, a gente já sabe o fim dessa história de Sara, de Agar, de tudo que aconteceu, fruto dessa decisão própria, temos, até hoje, foi um fruto ruim. A gente vê aí como é que está a guerra em Israel. Então, foi uma atitude que talvez pareceu simples para ela, mas que gerou grandes consequências. E é assim na nossa vida. Nós tomamos decisões que parecem muito simples. Ah, mas é só um trabalho. Ah, mas eu só vou mudar de emprego aqui. Nem vou perguntar a Deus. Vai pagar mais? Eu vou ir. Eu estou indo. Ah, mas é um relacionamento. Ah, eu só quero um marido para casar. Apareceu, varão, tá bom demais. Aleluias. E aí a gente vê as consequências depois. A gente vê mulheres sendo mortas. A gente vê casamentos destruídos, agressões, brigas todos os dias, porque nem tudo que reluz é ouro. Toda decisão que eu tenho que tomar, eu tenho que ser guiada pelo Espírito Santo. E Pedro também, trazendo já para o Novo Testamento, era um homem que eu acredito que ele era tomado o tempo todo por suas decisões. Tanto que no capítulo 22 de Lucas, o Senhor vai dizer, Satanás me pediu para cirandar com você, como se ciranda com trigo. Então, ele queria cirandar, mas Deus rogou por Pedro, porque ele sabia que aquele homem ainda ia fazer grandes coisas, que aquele homem que era dominado por suas decisões ia ser dominado pelo Espírito Santo. Agora, imagina aí Deus falando, olha, Satanás está querendo cirandar com você o tempo todo. Eu só não estou deixando. Mas é o momento de você deixar que eu te guie nas suas decisões, que eu te guie na sua vida.
Nesse mesmo capítulo 22 de Lucas, vai dizer que Pedro cortou a orelha de um abençoado lá. Aí Jesus vai lá e tem que refazer ali, porque é isso o tempo todo, a gente comete erros, aí vai lá o Senhor consertar. Ele ainda se dá o trabalho de consertar, porque pode vir consequências graves, e às vezes acontecem essas consequências graves. Então o Senhor tem que ir lá consertar, porque você, por seu falso entendimento, sua falsa compreensão de mundo, que todo mundo já nasce, acha que sabe de tudo, que entende de tudo, que sabe da moral, da lei, da verdade, e vai lá e faz. E é assim, a gente acorda de manhã, será que a gente fala assim, Senhor, hoje eu vou lavar a louça, se o Senhor permitir, vou limpar esta casa, Senhor, logo mais eu tenho um trabalho, Senhor, me guia, Senhor, vai comigo. Será que a gente fala isso? Será que a gente fala assim, Senhor, olha, hoje eu estou pensando em faltar o culto, será que eu posso? Será que a gente se pergunta isso? Será que a gente pergunta para o Senhor quais são as atitudes que devemos tomar? Eu sei que para a gente parece simples, mas é o meu cotidiano. Todos os dias eu vou para o trabalho, todos os dias eu cuido da criança, todo dia eu levo a criança para a escola. Mas você se questionou para Deus? Deus, eu posso? Estou colocando aqui. Agora eu estou fazendo assim pela manhã. Eu falo tudo que eu vou fazer para Deus, como se fosse ali o meu diário. Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso. Para quê? Para que em tudo Ele esteja. E é assim que devemos proceder. Em tudo o Senhor tem que estar na nossa vida, nos guiando, mesmo no simples. Os judeus eram outras pessoas que não queriam ser guiados por Jesus, não queriam ser guiados pela verdadeira palavra de Deus, eles tinham em seus corações seus próprios entendimentos, não queria de maneira nenhuma se submeter a Jesus, não queria se submeter à verdadeira palavra de Deus. E aí são pessoas que muitos perderam a sua salvação por causa disso, dessa escolha. Não, eu vou escolher e pronto, eu vou escolher não seguir esse Jesus, eu vou escolher dizer que este homem é um blasfemo, eu vou escolher que este homem não fala a verdade, que este homem ele é dominado por Satanás, que é assim que eles se referiam a Jesus. Então, eles escolheram isso. E nossas escolhas, às vezes, nos parece certa, e realmente, parece ser bom, parece que aquilo, é o correto. Mas não é. Então, quando fazemos escolhas más, podemos afetar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Porque quando Sara fez aquela escolha, ela afetou a vida de outras pessoas por causa da escolha dela. Então, quando tomamos escolhas ruins, podemos afetar outras vidas. Quando nos colocamos em um casamento ruim, afeta a vida dos nossos filhos. E eles levam aquilo para a vida toda. São dores que não se apagam. E a maior parte da minha vida eu vi exemplos de casamentos ruins. Então eu tinha na minha cabeça que todo mundo era ruim, que todo homem não prestava, que todo relacionamento era ruim. E isso afeta a mentalidade da pessoa. Se você escolhe hoje não servir a Jesus mais, talvez vidas que seriam alcançadas por você podem deixar de ser alcançadas. Não que Deus vai deixar de salvar aquela pessoa por você, não. Não se seja tão engrandecido assim. Mas porque talvez naquele momento o Senhor queria usar você. Era através de você que o Senhor queria fazer um milagre. Então, se você escolhe hoje ser rígido, grosso, eu vou bater nos meus filhos porque a palavra de Deus diz que devemos corrigir nossos filhos com a vara. Mas se é de uma forma que, aos olhos dos seus vizinhos, é feio, é pavoroso, você está afetando as pessoas que estão lá acreditar no evangelho verdadeiro. Se você está adulterando, você está afetando pessoas que poderia até um dia se converter, mas ela está olhando, ela vai falar tudo igual. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou do que ser como essas pessoas. Se no seu trabalho você simplesmente começa a fazer fofoquinhas, conversinhas para lá e para cá, causa um estresse,
ou acaba fazendo uma fofoca que não deveria, cai no ouvido do seu chefe e a pessoa é afetada por isso, então você está tomando atitudes ruins. Então, muito cuidado. Quando, por exemplo, até mesmo na sua fala, você tem que ter cuidado. Se a sua fala fora de contexto pode ser usada contra você, ela já está errada. Ela tem que ser uma fala que nem fora do contexto ela vai ser como errada, ela não vai sair como errada, ela vai sair como correta. Então, em tudo, a gente tem que pedir o Senhor que nos guie. No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. É fácil tanto como você fala? Não é. Porque até hoje eu tenho guerras comigo mesmo para não fazer o que eu acho certo. Porque eu tenho esse meu falso entendimento do que é bom para mim. Mas o que eu imagino que seja bom, às vezes não é. Então, essa guerra a gente tem que ter e a gente tem que pensar que ela tem que ser batalhada. Se a gente não pensa sobre isso, significa que já estamos sendo dominados por nossas vontades, por nossas escolhas, pelos nossos desejos. Então, da mesma forma que pode ser usado para o mal as nossas escolhas e pode afetar vidas ou afetar a nossa vida, nossas escolhas, quando guiadas por Deus, pode ser bênção em outras vidas. Por exemplo, Abraão, ele foi bênção para as suas futuras gerações. Por quê? Porque foi um homem que, quando Deus falou, sai da tua tenda, sai da tua terra, ele saiu. Faz isso, ele faz. Procede assim, ele procede. Foi um homem que, através de se deixar guiar por Deus, foi tendo boas escolhas, e nessas boas escolhas foi bênção em outras vidas. Ele foi bênção para as suas gerações, ele foi bênção para Ló, porque quando ele pediu para Deus que poupasse Ló, quando ele ia destruir Sodoma, então ele foi bênção na vida. Se Abraão fosse um homem rebelde que não queria ouvir nem seguir o que o Senhor estava falando, será que o Senhor talvez iria poupar Ló? Eis aí a questão. Então, ele foi bênção também para outras nações. Para quem está vindo nos estudos de domingo, sabe por que Abraão foi bênção para outras nações, para a nossa nação e para muitas. Então, quando nós procedemos como o Senhor quer, somos bênção para outras vidas. Paulo foi bênção para os gentios. Antes, Paulo tinha seu falso entendimento, ele achava que, em nome do Senhor, ele tinha que matar todo mundo que estava pregando sobre Jesus. Quando ele se deixou guiar por Deus, então ele foi bênção para os gentios. Pedro, quando se deixou se guiar por Deus, foi bênção para os judeus. Mas por que fazemos isso? Porque temos, mesmo sabendo, conhecendo a palavra de Deus, mesmo temendo a Deus, mesmo tendo fé, por que ainda nos deixamos ser dominados por nossas escolhas? Por que isso acontece? Porque o homem ele é dominado pelo coração e por sua natureza. No coração se encontram as emoções e na natureza a autopreservação. Nas emoções é aquele momento em que você se deixa se irar e aí você toma decisões erradas. É naquele momento que está tudo indo muito bem, está tudo muito tranquilo, igual Davi, estava tudo muito bem, estava tão bem que chegou a ser tedioso na vida dele. Aí ele começou a olhar aquela mulher lá pela janela e o fim a gente já sabe. E isso sucedeu vários problemas para ele. Então, por isso que isso acontece. Quando nós estamos irados, quando estamos felizes demais, bem com a vida, quando estamos tristes. Há momentos da vida que estamos tão tristes que a gente não quer ler a Bíblia. A gente já sabe no nosso coração o que tem que fazer. Às vezes a gente vai falar dos nossos problemas para o irmão, ele fala assim, não, irmão, mas é só orar. Aí a gente, nossa, mas isso aí eu já sabia, isso aí eu já entendia. Não, irmão, mas é só ler a Bíblia que você vai saber tudo que você precisa. Mas isso aí eu já sei. Aí, nisso, dessa tristeza, a gente não quer mais saber das coisas que a gente já sabe. Não é algo oculto para nós. Nós sabemos o que devemos fazer. Mas aí a gente vai mexer no celular para nos distrair. De repente a gente fala, vou ali na casa de uns amigos, vou conversar. Eu vou dar um passeio ali na feira. Vou comprar alguma coisinha para tirar essa tristeza do meu coração.
E aí é o momento que tomamos decisões erradas. Porque quando estamos tristes e não nos deixamos guiar pelo Senhor, às vezes é um momento de prova, é um momento de luta, que você está passando há tanto tempo, que você já fala, ai, não aguento mais, não estou cansado disso. E aí, por essas escolhas, de você não escolher ser guiado por Deus naquele momento de dor, você pode tomar decisões muito erradas. E na natureza, que é a autopreservação, que é tipo assim, aconteceu algo e eu preciso tomar uma atitude agora, é urgente. E, às vezes, nesse momento de autopreservação, podemos fazer coisas horríveis, coisas realmente que não é de uma pessoa que teme a Deus. Porque você precisa tomar uma decisão naquele momento. Eu preciso cuidar do meu eu, preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar da minha vida. Então, pode ser qualquer situação, mas é um momento que você precisa pensar muito rápido, agir muito rápido. Mas se você falar, Deus, vai comigo, me usa, faz a tua vontade. Se você não falar assim, você toma uma decisão muito errada. Então, por isso que nós procedemos isso, essa maneira de fazer como a nossa vontade, por conta das emoções que se encontram no nosso coração, da natureza, que é a autopreservação. Então, a palavra de Deus vai dizer que o coração ele é enganoso e que dele procede todo o mal. Então, quando eu deixo me guiar pelo meu coração, eu posso fazer coisas muito ruins. Então, de repente, você está ali pensando que se eu, de repente, me separar, me divorciar, porque, ao meu entendimento, isso aqui não está bom, então é melhor sair, me desviar desse caminho, porque isso vai ser ruim para mim. Mas se você não ora, se você não chega aos pés do Senhor, é assim que eu devo fazer? É nessa maneira que eu tenho, é dessa maneira que eu tenho que agir? É dessa forma, Senhor, ou não? Coisas ruins podem acontecer. Às vezes você, repito, trago mais uma vez esse exemplo. Às vezes você está num namoro, às vezes você quer tomar por seu autoconhecimento do que é bom para você. Você olha e fala assim, é bom. Às vezes é amizade. Às vezes você está andando com pessoas que você olha e diz assim, é bom. É uma pessoa boa, não é crente, mas é uma pessoa muito tranquila. Mas ali aquela ação sua pode te colocar em certas situações muito ruins. Entendeu? Às vezes você pensa assim, não, mas aí se eu mudar de trabalho, eu sei que vai afetar nos horários que eu vou para o culto, mas tudo bem, tranquilo. Ou vou faltar aí no sábado, no domingo, eu consigo chegar na quinta. Ou eu vou faltar na quinta, no sábado, talvez consiga chegar no domingo. Mas, assim, Deus sabe que é por uma boa causa, né? Mas você perguntou a Deus se podia, se era aquele caminho, se era aquilo que deveria ser feito? Às vezes isso é só um passo para você começar a esfriar, a desviar. Aí você para de ir para a igreja, você para de ir no culto de quinta. Aí você para... Irmãos, nós estamos aqui hoje no culto de quinta-feira, não é porque somos ótimos cristãos, é porque nós somos dependentes de Deus. Nós sabemos que se nós não estivermos aqui, coisas ruins podem nos acontecer. Podemos ser dominados por nossas friezas, podemos ser dominados por nosso cotidiano, pelas pessoas do nosso dia a dia, pelo cansaço. Então, nós estamos aqui porque somos dependentes. Por que a gente faz questão de estar no domingo, no sábado, na quinta? Ou quem consegue ir lá para o culto de doutrina na terça-feira? Por quê? Porque essas pessoas precisam de Deus. Essas pessoas não estão querendo mostrar para ninguém que são cristãos, não. Essas pessoas não estão querendo mostrar que são fervorosos, que são fortes na fé. Estão mostrando que são dependentes de Deus. E é isso que somos, nós somos dependentes. Se a cada culto que a gente vem é porque a gente precisa mais de Deus. Se a gente deixar de vir, pronto, acaba. Acaba a nossa pessoa crente, acaba a nossa pessoa que tem fé. Porque a frieza vem nos nossos corações, até mesmo quando a gente está todos os dias na igreja, até mesmo quando a gente está orando, até mesmo quando a gente está jejuando. A frieza vem nos nossos corações. Então, quando a gente busca a palavra,
de Deus, quando a gente ora, quando a gente vai aos pés de Jesus, é porque nós somos dependentes dele. Se deixarmos por um só minuto de acreditar nisso, podemos ter escolhas, decisões erradas, muito erradas. Então, até mesmo a tua escolha de estar aqui na igreja hoje, foi o Senhor Jesus operando, te guiando, porque talvez se por você estaria em casa, entendeu? Estaria descansando, mas isso é tudo Deus te guiando, trabalhando na tua vida e que Ele possa trabalhar em outras áreas da tua vida também. Não é só em uma, não. É em todas as áreas das nossas vidas. Então, tem pessoas que elas têm o próprio entendimento do que é bom e do que é ruim, do bem e do mal. Tem pessoas que vai chegar e vai falar assim: mas não tem problema fazer isso. De acordo com o que eu entendo, de acordo com a minha sabedoria de muitos anos de vida, eu acho que é bom fazer isso. Ou ela fala: eu acho que isso é ruim. Então, ela tem esse entendimento de bem e do mal, e ela fala assim: mas eu vou fazer tal coisa porque eu acho que isso aqui não vai fazer mal, vai fazer bem. Então, com esse entendimento do bem e do mal que é para ela, sem ter o direcionamento de Deus, pode fazer essa pessoa quebrar a cara, ter sérias consequências. E tem pessoas com o próprio entendimento da Bíblia. São pessoas que falam assim: mas de acordo com o que eu li na Bíblia, não tem problema eu me encher de tatuagem, está tudo certo. Porque na Bíblia não tem nada escrito sobre isso. Mas de acordo com o que eu li da Bíblia, eu posso sentar numa rodinha com os meus parentes e tomar uma cervejinha 0 álcool. Não tem problema, eu só não posso me embriagar. Não tem problema se eu receber todo mundo da minha família que bebe, botar uma musiquinha aqui mudando, não tem problema. Desde que eu não dance, desde que eu não esteja junto com eles, tudo bem, eu fico no meu cantinho sentada. Porque na Bíblia não condena isso, não vejo nada escrito. Então, tudo bem se a gente encher de luzes, de repente fazer um carnaval gospel aqui, porque a Bíblia não condena. Tudo bem se você vestir uma roupa mais decotada, mais isso e aquilo, porque Deus não quer as minhas vestes, Deus quer o meu coração. E é esse falso entendimento que cada um tem. Às vezes você vai abrir, aí você fala assim: eu entendi isso. Aí o outro irmão falou: não, eu entendi isso. Aí o outro fala: não, isso está errado, porque eu entendi aquilo. Quem te dá o entendimento é o Espírito Santo. Porque se for por você, você entende e coloca da forma do seu prazer, da forma que vai agradar. Então, você vai falar assim: eu me visto assim porque na palavra de Deus não está escrito sobre vestes. Eu faço isso porque eu li e não está assim. Então, esse falso entendimento faz você ter escolhas muito ruins, escolhas que levam à morte. Não é só morte do corpo, mas espiritual também. São coisas que não convêm, mas pelo seu entendimento próprio que cada um tem hoje em dia, isso te faz ter escolhas ruins. Igual, por exemplo, tem muitos teólogos, eu gosto também bastante deles, gosto dos contextos históricos que eles trazem da Bíblia, mas ultimamente a gente está vendo gente querendo enfeitar, sabe? Porque no grego não está aqui igual está na Bíblia, não, tá, irmãos? Vocês entenderam a vida toda errada. E aí ela já te bota um outro conhecimento totalmente diferente. Aí ela quer enfeitar demais, e ela vai usar que não sei o quê. Tinha um homem, cujo eu não sei o nome, mas em sua pregação ele dizia que Satanás tinha tomado Eva, que o fruto que não podia se comer era o ato sexual e que Satanás fez com Eva, que abusou Eva. E na cabeça dele estava tudo correto. E tinha gente que falava: não, mas de acordo com o grego, esse significado de fruto é isso aqui. Então, isso está levando a pessoas a ter entendimentos errados, que fazem ter escolhas erradas, pregar de forma errada. Então, até mesmo para a gente falar, até mesmo uma palavra simples, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo.
Se a gente não falar, Senhor, me usa de acordo com a tua vontade, se o Senhor não for, eu não vou, a gente ensina errado, a gente fala besteira. Por quê? Porque a gente tem o nosso próprio entendimento sobre todas as coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E também tem as pessoas da síndrome do João, que é aquele, eu sou aquele quem Jesus ama. Então, você não é amado? Você é amado, mas sabe qual é o problema? É que você peca, você erra, você tem escolhas erradas e você fala assim, mas tudo bem, Jesus me ama. Ele vai me perdoar dessa vez. E a gente tem isso, a gente faz coisas erradas e fala, mas está tudo bem, Jesus me ama, está tudo certo. Entendeu? E aí a gente continua errando, pecando. Aí você fala, eu não vou mudar isso aqui na minha vida não, porque Jesus me ama. Se Ele me escolheu, se eu estou na igreja, porque Ele me ama. E aí você continua tendo suas atitudes erradas, suas escolhas erradas. E não é desta forma. Eu vou continuar. Se pisar no meu calo, eita, não mexe comigo, não. Se falar, vai ouvir. Eu não tenho sangue de barata, e está tudo bem eu continuar assim. Jesus me ama, sabe que eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém. E é esse entendimento que as pessoas têm. De tipo assim, eu não fumo, não bato ninguém, não me drogo, não mato, não roubo. Está tudo certo, eu sou uma boa pessoa. E Jesus me ama do jeitinho que eu sou. Aí você continua com o seu jeitinho, um jeitinho que vai te levar à morte, te levar a caminhos ruins. E quando temos escolhas ruins, que consequências acontecem, a gente clama ao Senhor, Senhor, misericórdia, por que isso sobreveio sobre mim, Senhor? Estou todos os dias na igreja, tudo que precisar de mim lá eu estou pronto para fazer, eu todos os dias oro, todos os dias eu leio, não estou entendendo por que esse mal veio sobre mim. Você olhou lá no passado, será que não foi uma escolha sua? Uma mera decisão sua, mera, pequena. Será que não foi isso? Será que não é por causa disso? Tem coisas que a gente faz no passado, passa 3, 4, 5, 6 anos e ainda nos afeta. Por quê? Porque a gente não perguntou para Deus antes. Assim como quando eu me converti, eu tinha essa síndrome de tipo assim, Deus me ama, está tudo certo, eu sou uma pessoa sábia, eu sei o que é certo, o que é errado, eu sou adulta, eu compreendo. E aí eu fui tomando muitas escolhas erradas, por causa do meu falso entendimento, por não me deixar guiar por Deus, por não perguntar para Deus antes, que me sobreveio consequências. Mas, mesmo assim, o Senhor teve de misericórdia de mim, e cuidou de mim, e curou as minhas feridas, e está resolvendo os meus problemas. Mas é por isso que, nesta noite, eu vou te pedir, deixe ser guiado por Deus. Então, no capítulo de Jeremias, eu espero que dê tempo. Jeremias, capítulo 1. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, para ver se acha alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei. A verdade para nós é a palavra de Deus. Versículo 2. E ainda que digo, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Então, mesmo que digamos em nossos corações, vive o Senhor, glorificado seja o teu nome, eu vivo por Ele, Ele é o Senhor da minha vida. Se você não deixa Ele ser o Senhor da sua vida, falsamente você jura o nome dEle. Versículo 3. Ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para verdes? Feriste-os e não os lhe doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Versículo 4. Eu, porém, disse, devera estes são pobres e são loucos. Estes são pobres e são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. São pessoas que não procuram saber os caminhos do Senhor, não deixam ser guiados pelos juízos do seu Deus. E consequências acontecem como aconteceu aquele povo naquela época,
Então, foi por isso, foi por suas escolhas, por não deixarem ser guiados, por não ouvirem a voz do Senhor. Às vezes o Senhor está falando com você na palavra, está falando na Bíblia, está falando através até mesmo de um louvor, e você não está deixando o Senhor guiar a sua vida, está deixando de ouvir a verdade de Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer também, não diga, hoje vou fazer tal coisa, vou para tal cidade, vou fazer negócios lá. Diga, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser e se eu viverá até lá. Não diga no seu coração, amanhã farei tal coisa, mas se o Senhor permitir, assim farei. Então, queridos, eu digo aqui a principal mensagem, errar é humano, mas o acertar é de Deus. Deixe ser guiado pelo Senhor. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.